Eu já queria partilhar com os irmãos o texto da palavra do nosso Deus. Gostaria que os irmãos que estão com suas Bíblias abram no Evangelho de João, capítulo 11. Eu vou fazer a leitura na minha versão, do verso 17 até o verso 40, onde nós vamos basear nossa meditação, bem breve, sobre o tema Deus sabe que sofremos. O momento que nós estamos vivendo. Não só um momento de diversos óbitos, mortes, mas momentos de enfermidade, crises e tantos outros momentos que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Mas Deus está conosco. Como diz a palavra, sua vara e seu cajado nos consola. Vamos então, amados, o texto nos diz o seguinte: Jesus ele estava pregando na Galileia, nas aldeias, né, além do Jordão, provavelmente em Bereia, quando ele recebe a notícia da morte de Lázaro. Lázaro era um grande amigo de Jesus. A família era amiga de Jesus. E Jesus, ele não foi imediatamente ao encontro das irmãs de Lázaro, mesmo sabendo que ele havia falecido. Ele se demorou um pouco. A distância não era tão grande assim, mas ele sabia que Lázaro estaria morto quando ele chegasse. Mas por que Jesus foi só depois que Lázaro morreu? Porque Jesus tinha como propósito realizar um grande milagre naquele momento. E o texto nos diz o seguinte: chegando, pois, Jesus encontrou já com 4 dias de sepultura. Ora, Betânia distanciava de Jerusalém cerca de 15 estádios. Muitos dos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolar acerca de seu irmão. Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu de encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Marta: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês isto? Respondeu-lhe Marta: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Dito isto, retirou-se e foi chamar em segredo a Maria, sua irmã. Ele disse: o mestre está aí e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Então, os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se apressadamente e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se-lhe aos pés e disse: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar, e chorarem também os judeus que com ela vinham, comoveu-se em espírito e perturbou-se. E perguntou: onde o puseste? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns deles disseram: não podia ele abrir os olhos do cego? Fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, comovendo-se outra vez profundamente, foi ao sepulcro. E era uma gruta e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Um texto um pouco longo, irmãos, mas um texto que falou muito comigo essa semana. Eu estive essa semana no cemitério de Vila Formosa, apenas para ajudar um senhor que eu conheci no último dia, no sepultamento do irmão Sebastião. Esse senhor, ele é motorista do IML da região de Berrini. E ali começamos a conversar enquanto eu aguardava a chegada dos familiares, e ele me contou da sua dor, sua filha que está com uma suspeita de câncer.
Ele falando que o seu medo era a filha não conseguir fazer o exame que precisava. Tinha todo o encaminhamento, mas não conseguia fazer o exame. Uma outra sonografia ela precisa fazer. Bom, imediatamente Deus tocou em meu coração, eu fiz os meus contatos ali mesmo no cemitério, e o resultado foi que eu consegui esse exame para ela, e ela vai fazer essa ultrassonografia sábado, lá no Hermelino Matarazzo. Esse foi o motivo de eu voltar no cemitério, apenas para entregar o pedido de exame para aquele homem. Quando eu estava lá, irmãos, eu lembrei dos últimos dias, das últimas semanas, dos nossos irmãos que ali nós deixamos, como o irmão Martim acabou de falar, o irmão Persílio, irmãos que partiram, né? Irmãos e irmãs que estão na glória com o Senhor Jesus. Eu tive que passar pela sepultura de alguns deles, próximo da irmã Aparecida, do irmão Bonifácio, próximo ali do irmão Noda, e também do irmão Sebastião. Eu pude relembrar, irmãos, o momento de dor dessas famílias. Eles não puderam ter um momento de se despedir. Foi tolhido, está sendo tirado esse direito. Não entraremos em questões agora, mas as famílias não puderam chorar os seus entes queridos. Em meio a tudo isso, eu pensei nesse texto, numa família que chora a ausência de um ente querido. Lázaro morreu, claro. Nós temos aqui Marta, Maria, Lázaro, uma família como tantas outras famílias no nosso país, no mundo, tá? Que estão chorando a separação de alguém que eles amam. Como a família de Lázaro, muitas das nossas famílias estão passando, tiveram que passar por essa experiência dolorosa, e outras irão passar, não tem como, essa é a realidade. Mas o que a palavra nos conforta, isso é importante pensarmos, é que Deus sabe que sofremos. Deus não está ali o nosso sofrimento, Deus sabe que nós sofremos porque Ele está ao nosso lado, sempre. Em nenhum momento Deus nos abandonou. Pode ser que em algum momento nós sintamos estar sozinhos, mas não estamos, irmãos. Jesus não ignorou a morte de Lázaro, nem ficou distante da dor dessas irmãs. Ele foi até a casa delas, ele foi dividir a dor, ele foi consolar. E o que mais me impressiona, irmãos, é que Jesus foi chorar com nós. A nossa fragilidade, queridos, a nossa vulnerabilidade nos momentos de dor, nos fazem pensar muitas coisas. Os famosos porquês. Né? Porquê disso, porquê daquilo, porquê com meu pai, com minha mãe, com minha esposa, meu esposo, meu filho, minha filha, por quê? Eu me lembro que uma vez alguém disse, não, você não deve perguntar o porquê, mas para quê? Bem, dá na mesma. Porque a dor da morte, ela é tão grande, só quem já passou por isso sabe. E ultimamente, muitos dos nossos irmãos e famílias da igreja têm passado por isso. Mas uma coisa que fica na minha mente, queridos, eu quero compartilhar com vocês, é que mesmo com tantos questionamentos, a palavra do Senhor nos conforta. Não dá para prever, nem ter acesso ao futuro, muito menos à agenda de Deus, se é que eu posso dizer isso. Mas Deus sabe o que está acontecendo conosco. Ele pensa o que nós nem imaginamos ainda. Ele sonda os nossos corações, como diz o salmista. Ele tem a nossa agenda diária nas suas mãos. Ele sabe o que está programado para nós. E nunca, em nenhum momento, Deus vai permitir que a tristeza tome conta do coração dos seus filhos. Nós podemos sofrer por um momento, mas tenho certeza. Como diz o salmista no Salmo 37, verso 7, descansa no Senhor e espera nele. Que, aliás, é uma coisa muito difícil para nós, seres humanos, descansar nos braços de Deus. E ele prossegue ainda, lá no Salmo 46, verso 10, é uma palavra tão gostosa que, se você ler, diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Veja como Deus é maravilhoso. Ele sabe que nós sofremos. Mas Deus também sabe que sofremos, irmãos, porque Ele sente o que nós sentimos. A Bíblia nos fala que Deus é amor.
Há muita discussão sobre a essência de Deus. Muitos dizem que a essência de Deus é o amor, mas amor é um sentimento. A essência de Deus é a divindade. Deus é divino. Mas o amor é um atributo que Deus dá e comunica a cada um de nós. E sentir amor por alguém é algo muito nobre. É um sentimento que nós podemos expressar uns com os outros. Mesmo diante do questionamento de Marta e de Maria, Jesus não reprimiu. Se nós voltarmos ao texto aqui, por exemplo, no verso 21, Marta foi ter com Jesus e ela disse, Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor compreendeu o momento daquela mulher. Ele compreendeu o momento daquela irmã. E no verso 32, Maria fala a mesma coisa. É uma dor única dentro de cada uma dessas mulheres. E ela volta, Senhor, se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. É duro ouvir isso. Eu fico imaginando como é que Jesus reagiu. Qual seria a reação de Jesus? Nós não estávamos lá para ver. Mas eu posso imaginar, eu posso acreditar com toda a convicção do meu coração, que Jesus ficou em silêncio, abraçou aquelas irmãs, confortou e amenizou, ele dividiu a dor daquelas mulheres. Eu pude falar isso com a irmã Julieta, quando ela me agradeceu lá no cemitério. Eu disse, não precisa agradecer, a sua dor é a nossa dor. Eu até comentei com o pastor Marcos que nós somos uma família, a família Píbio do Graça. E se eu não me compadecer com a dor do meu irmão, alguma coisa está errada em mim. Eu preciso rever os meus conceitos. Se eu não tiver um pingo de sentimento por alguém que está sofrendo, chorando, eu tenho que rever os meus conceitos. Porque o amor é uma coisa que Deus colocou em nós, queridos. Você tem, eu tenho. Não tenha vergonha de expressar o seu amor pelas pessoas. Jesus abraçou, eu tenho certeza que ele abraçou aquelas duas irmãs. E algo que nós estamos vivendo no mundo hoje não é a ausência do amor, mas é a falta da prática do amor. Talvez um abraço. Hoje nós estamos distantes por uma questão até de saúde epidemiológica, nós estamos distantes, não podemos nos reunir para abraçar uns aos outros. Mas eu tenho certeza, irmãos e pastor Marcos, que quando retornarmos para os cultos, nós vamos poder nos abraçar sim, sem medo de se contaminar. Porque sabemos que já tenha passado esse período de pico de contágio. Mas isso não nos importa agora, o que importa é mantermos essa relação de amor uns com os outros. Abrace quem está do seu lado, abrace sua esposa, seus filhos. O salmista diz, beije os seus filhos. Ame. Porque, irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã. Talvez nós não vamos ter a pessoa que nós amamos do nosso lado no dia de amanhã. Eu acredito que o silêncio de Jesus foi tão importante, que me ensina o silêncio de Jesus. Alguns irmãos acompanharam o sepultamento desses irmãos que eu acabei de citar, e eles ali puderam abraçar as famílias. Foi algo muito bonito. Eu pensei que eu estava sozinho, mas, por exemplo, no sepultamento do irmão Sebastião, muitos irmãos estiveram lá. Eu não pude reconhecê-los porque estavam de máscara, mas estiveram lá ao lado da irmã Julieta. Minha esposa me acompanhou em alguns sepultamentos também, no caso da irmã do irmão Bonifácio, também da Fabiana, a qual esteve comigo ao lado da irmã Zoraide. Isso é importante para a igreja, mas isso fortalece os nossos laços, porque é melhor estar em dois do que um só, é difícil, não é? E eu pude aprender muito mais com essas experiências. Essa deve ser a nossa atitude, abraçar. Se você não pode falar nada naquele momento de perda, de morte, não fale. Deixe que a pessoa chore. Ela precisa chorar. Esse é o momento dela. Eu sempre tenho dito, né, às vezes até num tom de brincadeira, mas
que choro na hemorragia. Eu tenho visto muita gente falar para as pessoas, não chora não, tudo vai dar certo. Ela precisa chorar. E eu disse para a irmã Julieta no dia que nós sepultamos o irmão Sebastião, que foi no sábado, chore, pode chorar. É o seu direito de chorar. Então, meus amados irmãos, diante desse quadro que nós estamos aqui, duas irmãs que perderam um irmão, que estavam sofrendo, chorando, quando tudo parecia perdido sem expectativa, o Senhor Jesus dá uma palavra maravilhosa, o teu irmão há de ressurgir. Nós cremos na ressurreição do último dia, sim, um dia vamos estar todos juntos, mas aquele momento era um momento especial, que Jesus foi para realizar um milagre, único na história. Queridos, quando nós sentimos a nossa dor, nós sabemos que ela é tão grande, sabe, que Deus se compadece de nós em todos os momentos. A irmã Martinha falou num texto muito precioso, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Então, amados, nós somos uma família. Talvez não consigamos abraçar todos no momento de culto, dividir a alegria, mas nós temos que ter um coração bem sensível para dividir a dor. E é na dor que a gente aprende uns com os outros. A nossa esperança é que os que partiram, eles estão vivos. Eu disse para todas as famílias, a irmã Aparecida está na glória, ela está viva. O irmão Bonifácio está vivo. O irmão Noda está vivo. A irmã Fabiana está viva. O irmão Sebastião está vivo. Eles não estão mortos. Nós tínhamos que cumprir um ritual, o sepultamento. Mas eles estão vivos. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Ele disse aqui, eu sou a ressurreição e a vida. O que é a morte diante de Jesus? Mas isso não impede o nosso sofrimento. Deus sabe que nós sofremos. Em último lugar, para concluir essa mensagem, essa breve reflexão, Deus sabe que sofremos porque nós somos humanos limitados. Nós somos frágeis. Vocês viram um vírus que nós só conseguimos ver no microscópio? Parou o mundo. Simplesmente parou o mundo. As nações se dobraram diante de um vírus. E nós podemos ver que grandes líderes de muitas nações se dobraram e foram orar, foram pedir a Deus. Deus tem um propósito com tudo isso? Com certeza. Não dá para dizer o que vai acontecer, mas sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Nada escapa aos olhos do nosso Deus. E Deus compreende o que se passa conosco. Ele sabia do coração de Marta e de Maria. Talvez elas tenham ficado um pouco frustradas, porque quando Lázaro adoeceu, elas perguntaram, e Jesus, onde é que ele está? Manda avisar Jesus. Mandaram avisar, Jesus não veio. O milagre não aconteceu naquele momento. Elas estavam esperando o milagre, que não aconteceu. Elas queriam o Jesus de ontem, e não o Jesus de hoje. Irmãos, não tenham dúvidas, nós, pela nossa fragilidade, quando questionamos algumas coisas, nós queremos o Jesus de ontem, e não o Jesus de hoje. Vamos pensar nesse texto. Senhor, se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. E agora Jesus não era importante? É sim. Jesus é importante em todo o tempo. Porque Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Deus é bom. Deus não está alheio ao que acontece conosco. Nós imaginamos uma coisa, mas Deus tem outros, por cirurgia, saem do hospital. Puxa, seria tão bom. Mas se esse é os planos do Senhor, quando nós não sabemos, a melhor coisa é serenidade. É descansar. Esperar no Senhor. E quando nós somos capazes de falar assim, ou seja, feita a tua vontade na minha vida, na vida da pessoa que eu amo, eu me entrego. Eu me lembro, quando fomos ao Hospital Vitória, quando a irmã Fabiana já estava se despedindo e partindo para a eternidade, o pastor Marcos estava lá,
orando com a irmã Zoraide. Depois eu perguntei para a irmã Zoraide se a irmã já se despediu dela. Deixa ela partir. E foi um momento único, que eu sei que eu posso compartilhar com os irmãos para a glória do nosso Deus, porque nós não devemos ter medo da morte. O pastor Marcos estava ao meu lado. E quando eu comecei a falar com a Fabiana, ela abriu os olhos e olhou fixo para os céus. Essa experiência, irmãos, eu vivo com todos os pacientes que estão partindo. E uma das coisas que eu falei com o pastor, eu acho que eu já comentei na igreja, é que muitos dos meus pacientes que partiram, conscientes, eles diziam, eu estou vendo o céu aberto, eu estou vendo Jesus, ele está vindo me buscar. Irmãos, isso é glorioso. Sabe por quê? Porque para nós, os crentes, a morte não é o fim. Não é uma derrota. Porque em todas as coisas somos mais que vencedores, até na morte. Porque Cristo venceu a morte. Nós apenas saímos daqui e vamos para a eternidade. Não fique triste, irmãos, quando Deus não responder a sua oração. Não se desespere quando os planos que você projetou não saírem conforme o que você quer. Não fique frustrado. Não pare a sua vida porque alguma coisa aconteceu. Saiba que existem outras coisas que precisam continuar acontecendo na sua vida. Eu disse para todas as famílias, a vida continua agora. É uma nova vivência. Vocês terão que lidar com a perda, com a ausência, com o luto, terão que processar, terão que elaborar o luto de forma sadia, mas saiba que nós, a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista do Brasil, estamos como família ao lado dos irmãos. Por isso, querido, não se frustre quando Deus não responder a sua oração conforme você determinou, conforme você planejou. Nem sempre as nossas orações serão atendidas. Eu gosto muito do profeta Isaías, no capítulo 55, verso 8 e 9, que diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, queridos, nem sempre o milagre que queremos pode acontecer. Sabemos do desfecho de questões de enfermidades que estão gerando para a morte. Nós temos que aceitar algumas realidades. Não podemos fugir da realidade. Eu tenho visto em todos os plantões que eu faço no hospital. E as famílias sempre me perguntam, ele vai sobreviver? Ele vai sair dessa? Eu não posso mentir. Dentro do conhecimento que eu tenho, eu sei que a pessoa não vai sobreviver. E muitas vezes, irmãos, eu tenho que guardar para mim, eu não posso dizer para a família. Mas eu entro em oração para Deus preparar o coração da família para o que vai acontecer. Mas eu uso uma frase que eu já disse para os irmãos. Eu digo para as famílias, se ele ou ela sair deste ou desse momento, todos veremos a glória de Deus. Mas se ele ou ela não sair, ele ou ela verá a glória de Deus. Foi isso que aconteceu com seus irmãos. Eles faleceram, mas eles viram a glória de Deus. Nós estamos vendo a glória de Deus sobre a vida da nossa igreja, sobre a vida do nosso pastor, sobre a vida da nossa liderança. Então eu quero deixar essas poucas palavras com os irmãos essa noite. Sabendo que se o milagre que eu não quis, que eu queria, não aconteceu, se a pessoa que eu amo não ficou curada, se ela partiu, eu vou glorificar o meu Deus, porque um dia nós estaremos juntos. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versos 18 e 28, e depois de 31 a 39, que diz, a morte foi tragada pela vitória. Onde está esse texto de 1 Coríntios? Só verificar aqui, Romanos capítulo 8. Deixa eu ver, eu não coloquei esse texto aqui para os irmãos, mas eu vejo aqui bem rapidinho.
O apóstolo Paulo fala no capítulo 18 de Romanos. Verso 18 diz: pois tenho para mim que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que nos há de ser revelada. O verso 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E ele prossegue, lá no verso 31, que diremos, pois essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem nos condenará? Cristo Jesus, a quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Deus? Do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Isso aqui é a palavra de Deus dizendo. Podemos morrer a qualquer momento, irmão. Isso é uma realidade. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, queridos, tenha certeza, a morte foi tragada. Eu volto ao texto para finalizar. Onde está morta a tua vitória? Onde está morto o teu aguilhão? Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, de 55 a 57. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, graças, porém, seja dadas a Deus, que nos dá a vitória em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu termino dizendo, amados, não tenhamos medo de nada. A morte é apenas uma anfitriã que nos põe nos braços de Deus. A morte é apenas uma anfitriã que nos põe nos braços de Deus. Fica aqui o nosso conforto, o nosso consolo, a nossa oração. Que Deus nos abençoe.